Fala família da fé, estamos começando mais um Fale Fé podcast e hoje nós iremos falar sobre o ofício do profeta, esse mover profético desses dias. E estamos aqui com o Fernando Leal, né? E a gente está muito honrado de tê-lo aqui com a gente e tenho certeza que vai ser, né, uma conversa muito agradável, onde a gente vai aprender muito, né? E vamos falar do profético, aquilo que Deus ama, nós amamos e que é muito importante, né? E antes de tudo, né, a gente sempre peça, né? Quem é o Fernando Leal? Então, gente, primeiramente um prazer, né, poder estar com todos vocês aí que vão estar nos assistindo e nos acompanhando durante esse bate-papo. E um prazer, quero agradecer aqui o convite de dar nessa oportunidade. Eu sou natural, né, moro natural de Caruaru, mas moro hoje em Campina Grande, juntamente com minha família, com minha esposa Miriam, minha filha Elissa. E temos servido, né, há já mais de 12 anos aí no Ministério e estamos servindo na coordenação, né, como líderes da coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida. E também operando, né, dentro dessa esfera profética, dentro do ofício do profeta, viajando pelo corpo de Cristo e seguindo aquilo que Deus tem como inspiração para as nossas vidas, né? Viver o plano de Deus é a coisa mais gratificante, né, que se existe no mundo. Quando você está nele, você está em paz, você está em provisão sobrenatural e você se conduz de uma forma plena, porque Deus está envolvido naquilo, né? Não é o seu plano, é o plano dele. Bom demais. Observando, a gente já entrando, né, no tema em si, né? Observando os textos bíblicos, né? A palavra tudo, assim, né? Qual é a importância do ministério profético ao longo de toda a palavra, né? Olha, existe uma consideração, né, bíblica, lógico, da parte de Deus com relação ao chamado do profeta, né? E ao profético em si, se movendo desde o Antigo Testamento, né? A própria Escritura, em Provérbios 29:18, diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Mostrando que havia uma necessidade, né, que esse dom ele estivesse em constante manifestação, né, dentro da igreja, dentro do corpo local. A Bíblia também fala lá em Amós 4:7, diz: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas, né? Então, há uma demonstração da parte de Deus nas Escrituras da importância desse ofício, tanto no Velho como também no Novo Testamento, né? No Velho Testamento, claro, havia uma ênfase maior desse ofício em operação, havia mesmo o profeta era como uma bússola, né? Para o povo, para os governos da época. E nós vemos, claro, dentro dos padrões do Novo Testamento, a gente vai identificar uma operação diferente, né? Não diminui a importância do que esse dom é, e também não tira ele, né, da importância dele estar se movendo sobre o corpo de Cristo nesses últimos dias, mas a gente vê essa atuação, né? A Bíblia fala em Atos 13 que havia mestres e profetas, né? Mostra também na continuação lá em Atos 21, quando o profeta Ágapo, né, traz uma palavra que é uma definição para o ministério do apóstolo Paulo. E a gente vê isso no próprio livro de Efésios, né, no capítulo 4, quando a Bíblia fala que Jesus concedeu, né, dons aos homens, e dentre os 5 dons ministeriais, o profeta é sinalizado como um dom que é necessário, né, para o aperfeiçoamento dos santos e para que o corpo de Cristo possa andar de uma forma eficaz sobre a terra. Então, as Escrituras, né, elas demonstram a importância desse dom no Velho Testamento e também no no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, né, era o único dom ministerial em operação. Era a bússola, né, de Deus para o povo, era a Bíblia da época, né, para que muitas pessoas tomassem suas decisões e, enfim, elas pudessem se conduzir dentro do plano de Deus para cada fase, cada dispensação e cada era. Muito bom. E qual a diferença, né, do dom da profecia e do ofício do profeta? Eu acho que isso é muito bom, porque muitas pessoas às vezes podem confundir um pouco, né? Sim, o dom de profecia, né, ele está listado também em 1 Coríntios 12, né, falando dos dons espirituais. Ele é um dos dons de inspiração vocal, né, trazido da parte de Deus. E é claro que os dons espirituais, eles não estão especificamente operando somente no chamado do profeta. Apesar que o chamado do profeta, nele vão haver alguns dons espirituais que vão estar em uma evidência maior dentro daquilo que ele faz.
Mas o dom da profecia, ele é algo que qualquer pessoa no corpo de Cristo pode operar, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Claro que no chamado do profeta isso vai estar em uma evidência maior, né? O chamado do profeta é uma das características, né, do chamado à profecia. Mas não quer dizer porque alguém foi usado em profecia na igreja, ele já possa ser nomeado, né, como profeta. E às vezes as pessoas assim, elas são equivocadas, né? Alguém em um momento específico foi usado, né, porque Deus, né, os dons espirituais, eles se movem com um fim proveitoso. E naquela ocasião, né, o vaso que estava disponível é o vaso que Deus usa, né, para que algo seja liberado sobre o povo. Então a profecia, ela não está limitada ao dom do profeta, e nem quem flui em profecia quer dizer necessariamente que opera, né, no ofício, né? O ofício do profeta é um chamado, né, dado por Deus, reconhecido por Deus, né, identificado também pelas pessoas, que envolve outros sinais além, né, do dom da profecia. Mas se tratando do dom em si, Deus pode usar quem Ele quiser, né, da forma que Ele quiser, no momento que Ele quiser, e não quer dizer que necessariamente a pessoa que está sendo usada naquele momento é um profeta, porque de uma forma há uma liberação de Deus para que ela fosse usada, né, para que alguém fosse afetado. Uma pessoa que, assim, ela tá, até não estava no script, mas você falando ali, aproveitei essa. Uma pessoa que está se vendo, né, como um profeta, né, porque às vezes uma pessoa tem que se ver também, né? Sim. Quais são as principais características para mim poder me ver como um dentro do ofício profético, né? Porque a gente acabou de falar que tem um dom e ofício, né? Sim. Então, o chamado, né, do profeta, claro que cada chamado, cada pessoa, ela vai ter formas diferentes, né? Com aqueles sinais vão seguir a pessoa que tem um chamado, e às vezes sobre um flui de uma forma e sobre outros flui de uma outra forma. A gente vai ver na própria Bíblia, no Velho Testamento, você vai ver profetas de visões, profetas de palavras, né? Profetas que eles tinham uma evidência maior de uma determinada operação da parte de Deus, e outros que não tinham uma operação, né? Tinham uma operação mais em uma outra linha. Mas geralmente, né, uma das características principais dos que operam no chamado profeta são os dons de revelação, né? Que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o dom de discernimento de espírito. Aquilo vai estar fluindo de uma forma mais constante, né? Porque é uma das necessidades desse dom. Porém, nem todo profeta ele vai sempre ser profeta de visões, ele vai ver na dimensão espiritual. A gente tem, por exemplo, como exemplo, o próprio irmão Reagan, né? O irmão Reagan viu Jesus 8 vezes, né? Ele teve aquela experiência na dimensão espiritual. Mas existem outros, um profeta, né, muito em evidência hoje, ele foi muito conectado, né, ao irmão Reagan, e é conectado à palavra da fé, é o irmão Kenneth Copeland. E ele diz, né, eu nunca tive uma visão aberta, né, mas isso não vai, assim, não deixa ele em nível inferior pelo fato de não ter tido uma visão aberta, né. Deus sempre o conduz de uma forma diferente, e os dons de revelação, eles estão em uma operação maior no chamado dele. Mas às vezes esses dons, quando eles estão de uma forma consistente, isso é uma identificação, né, de que o chamado está operando. Porém, às vezes a pessoa tem aquela necessidade, né, de ser reconhecida, ela já quer que alguém reconheça. E é cuidadoso isso para você não fabricar uma coisa que Deus não está operando. Né? Cada fase ela vai ter uma liberação de Deus. Né? Então, às vezes, a fase não é... Alguém não vai reconhecer. Aquilo está operando ainda, mas a sua caminhada com Deus é como você... Como é que você identifica uma mangueira? Pela manga, né? Como é que você identifica um pêssego? O fruto determina o tipo da árvore, né? Você não vai ver uma mangueira forçando para dar manga, né? Ela não precisa dizer, eu sou uma mangueira. Não, o fruto identifica. Então... As evidências daquele chamado, elas vão acompanhar você, né? Infelizmente, alguns acham, não, para ser profeta tem que ser estranho, tem que ser místico, né? Tem que andar levitando dentro de casa, tem que dar problema na igreja. Infelizmente, tem alguns rótulos que foram colocados e pessoas que adotaram isso como uma característica do chamado. Então, elas pensam que todo profeta tem que ser estranho, né? Tem que ter o olho assim arregalado, né? Tem que ficar, entrar nessa linha mística, e isso é muito delicado, né?
O profeta não precisa ser alguém estranho. Existem coisas que são diferentes, elas se movem de formas diferentes. Mas o padrão, né, do profeta do Novo Testamento, ele é um padrão que traz, né, você para uma linha mesmo de equilíbrio, onde o que você vai falar vai estar alinhado. Principalmente porque hoje, né, o profeta não guia ninguém, né? É o Espírito Santo que é o guia. Na Nova Aliança, o Espírito Santo está dentro do homem. Sim. É uma proporção muito diferente de como essa atuação operava no Velho Testamento. E talvez até algumas coisas mais estranhas, digamos assim, acontecia no Velho Testamento, porque o profeta era realmente um guia, né, para o povo. Era aquela, como eu falei, aquela bússola, né? Mas hoje o Espírito Santo está, então tudo que é liberado desse chamado vai ter uma testificação, né? O Espírito Santo vai testificar aquilo, vai ter uma base bíblica, né? O pastor Band sempre falava assim, ele dizia, se um profeta vir falar comigo, ele tem que me dar 3 bases bíblicas, né? Naquela palavra que ele me deu. Então não tinha muita gente dando profecia para ele, né? Mas as pessoas, eles sempre tinham cuidado, né? Do profeta entender que ele nunca pode fugir do padrão da Bíblia, né? Então, uma das características, né, principalmente de um profeta do Novo Testamento, é que sempre quando ele estiver pregando, quando ele for se mover, antes dele se mover, ele sempre vai pregar e ensinar. A palavra de Deus vai ser o fundamento, a estrutura, para que aquilo que se mova possa atingir as necessidades, né? E possa afetar as pessoas. Então, são características que elas vão fluir naturalmente, né? É como alguém que é homem, as características vão fluir. Né? Alguém que é mulher, as características vão fluir, né? E as coisas, elas naturalmente trazem uma evidência. Dentro disso, 3, assim, talvez 3, vamos colocar aqui, 3 características principais de um profeta para você, assim. Acho que uma já até falou, né? Rapaz, assim, eu acho que principalmente, né, os dons de revelação, né, eles vão estar operando a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, né? Sempre vai haver mesmo O discernimento de espírito talvez entre juntos. Sim, exato, os 3, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, né? Eles vão estar sempre em operação nesse chamado. Como também os dons, né, de inspiração vocal, como a própria profecia, né? O dom de línguas, de interpretação de línguas. Então, os dons espirituais, eles sempre vão estar, né, tanto os dons de inspiração vocal como os dons de revelação, eles sempre vão estar bastante em evidência, né, dentro da operação desse dom. E eu sei que às vezes a pessoa sempre quer associar, né, que uma das características do profeta é que sempre no culto ele sempre vai ter um Pentecoste, né, sempre vai ter um reteté, mas nem sempre vai ser assim, né, mas principalmente um dos respaldos, né, é que aquilo que é dito, né, pelo profeta, sempre existe um feedback, né, de que testifica com o que está sendo transmitido para alguém. Há um cumprimento, né, daquilo que é liberado no que ele fala. Às vezes pode parecer que na hora que ele falou não tenha... É algo impossível, é algo que é ilógico, mas vai haver uma testificação, né, com o tempo. Então, as pessoas que eu acompanhei nesse ofício, que eu tive como referencial nesse ofício, eles sempre se conduziram, né, com muita humildade. Porque esse chamado, ele precisa se conduzir, né, com muita humildade, porque... Fiquei curioso quem são essas pessoas. O próprio profeta, né, Gilson Lima, ele foi uma referência, né, para mim. Quando eu fui morar em Campina Grande, né, eu me conectei muito forte com ele. Ele foi um dos profetas que estava no fundamento, né, do Ministério Verbo da Vida. Ele era muito usado para a vida do pastor Buck. Então, essas características, né, de aquilo que ele dizia, né, havia uma testificação, havia um cumprimento daquelas palavras, e também ele sempre estava debaixo, né, do fundamento da palavra, para que aquilo pudesse trazer uma edificação, né, porque os dons espirituais, eles só se movem com um fio proveitoso. Eles não se movem para glorificar ninguém, eles não se movem para que o nome de ninguém seja levantado, mas para que Jesus seja glorificado, né? Então eu creio que uma das características de um profeta genuíno é que ele vai ter esse senso de humildade, de responsabilidade, né? Infelizmente a gente sabe que tem pessoas que elas abusam desse dom, né? Elas forjam, elas acabam querendo usar disso para dominar a vida das pessoas, né? Para ditar como a pessoa vai fazer, ser um guia, né? Ser um guru.
E isso não é o padrão, né, da Bíblia para o profeta do Novo Testamento. Não guia ninguém, não é guru de ninguém, mas ele vai seguir o que Deus quer, né? Que vai saber como os dons espirituais estão muito interligados à operação, à identificação desse chamado. Ele vai ter que saber que são coisas que vão acontecer quando o Espírito Santo quer. Porque é isso que 1 Coríntios 12 diz, né? Ele fala várias vezes, segundo a vontade do Espírito Santo. Né? Segundo o que o Espírito Santo quer. Então, é algo que está no controle do Espírito Santo. E ele faz quando ele quer, na hora que ele quer. E às vezes, tanto o profeta, ele pode não saber, né, se conduzir nisso, como as pessoas que recebem daquele dom, elas sempre querem que o profeta pare e fale, assim diz o Senhor, né, num culto. Às vezes eu estou no culto, você prega 2 horas, e a pessoa no final fala, você não tem uma palavra de Deus para mim? Eu falei, rapaz, eu preguei 2 horas, Deus não falou nada com você, né? Porque ela tem aquela necessidade da pessoa parar e dizer, assim diz o Senhor. Ela não sabe entender que quando o profeta está operando no culto, coisas estão sendo ditas ali que independente que se volte para você em específico, aquilo está sendo liberado. O irmão Reagan, ele fala, às vezes ministrando, ele dizia assim, ele parava e falava, vocês precisam parar de puxar do meu espírito. E vocês precisam puxar do espírito que está em mim. Né? O que ele queria dizer, parar de puxar do meu espírito? É porque as pessoas ficam naquela necessidade do homem parar, olhar para você e dizer, Deus está falando isso, assim diz o Senhor. Né? As pessoas ficam nessa necessidade. Às vezes eu até falo, né? Você que fica nessa necessidade de que o profeta pare e fale com você diretamente, você pode ir para uma linha perigosa, porque ele pode parar e pode falar o que você não queria ouvir. E pode revelar o que você não queria que fosse revelado. Então, eu acho que precisa haver essa identificação do profeta, mas também essa identificação do povo, né, que recebe desse ofício. Então seria o ensino, né, trazer um ensino à base bíblica, falando os dons de locução e de revelação e a certeza da palavra profética, né, depois, né? Isso, e se conduzir, né, e haver uma confirmação do que ele transmite e há uma confirmação de quem recebe. Aquilo que é dito. Muito grande mesmo, né? Eu notei que você falou um pouco a respeito do como se tivesse, né, tipos de profeta. Então, seria, porque até eu já li a respeito um pouco disso, e até em um dos livros, né, eu não sei, mas foi a analogia que foi feita, até foi, no mínimo, você saiu pensando, né, a respeito de 4 tipos de profeta, com aquela visão de Ezequiel, com o rosto de cada um tinha um rosto de boi, de águia, de leão, de touro. E aí mostrava, e eu achei interessante, porque você tocou no assunto, né, de ter... Traz um pouco mais, talvez, de... Então, por exemplo, né, existem profetas que eles vão ter uma evidência maior de ver, né, na dimensão espiritual. Como o próprio irmão Reagan, ele teve uma fase, né, e eu acredito que isso muitas vezes vem com a fase que você está vivenciando. Às vezes a pessoa, ela tem ela vai necessitar, né, de um toque mais forte do sobrenatural por causa do desafio que ela está vivenciando no ministério, no chamado. Existem aqueles profetas que são mais voltados para profetas de palavras, né? Isaías era um profeta mais de visões, Jeremias era um profeta mais de palavras, né? A Bíblia até fala de uma forma acadêmica, né? Você divide os profetas menores e os profetas maiores, né? Mas não quer dizer em termos de unção, mas quer falar daqueles que escreveram mais e aqueles que escreveram menos, né? Então existem profetas, se tratando principalmente do Velho Testamento, que eles tiveram uma atuação muito forte, né, em revelar o que estava para vir, né, na primeira vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo. E que muitas coisas foram trazidas para eles através de visões, né? Revelações onde eles viram no mundo espiritual. Mas já houveram coisas que elas vieram como Deus comunicando sem necessariamente ter uma visão, né? Mas elas vieram como Deus falando, né? E eles transmitiram aquilo em palavras, né? Sobre o povo, sobre nações. Existem profetas que eles vão ter uma atuação, né, mais local para o povo, né? Existem profetas que eles vão ter uma atuação em uma dimensão de nações, de governos, né? E sempre são profetas que Deus traz algo sobre a nação, enfim, né? Sobre o contexto do que está sendo vivenciado. E também existe aqueles que eles vão ter um contexto mais local,
Sim. Né? Eles vão ter, quando a gente falou aqui de Atos 3, fala que haviam profetas e mestres, né? E ali falando de um contexto local, como uma parte da equipe, né, ministerial daquela igreja, da igreja primitiva. Então havia aqueles profetas que eles se tornavam um apoio, né, para o seu pastor. E pode existir os profetas que vão ser os profetas de púlpito, né, aqueles que realmente vão estar nas conferências e ministrando ao povo de uma forma mais direta, né? Sim. Eu também gosto de falar que existem os profetas de bastidores, né? Que são aqueles que eles muitas vezes não vão estar no púlpito, mas eles vão trazer coisas também muito definitivas para a vida de pessoas, né? Em momentos incomuns, às vezes na fila do banco, às vezes tá na igreja e alguém entra, né? E a pessoa não tá lá no púlpito falando. E como é a importância de cada um se encaixar no seu papel, né? Porque às vezes a pessoa pensa que, você profeta, eu tenho que ministrar numa conferência profética, né? Mas você vê, né, em Atos 21, quando Ágapo, né, foi usado, né, por Deus sobre Paulo, aquilo era um momento de bastidores, né? Eles estavam ali na casa de alguém e Deus falou com ele. Ele pegou o cinto de Paulo e falou: assim vai acontecer com o dono desse cinto, né? Os judeus vão fazer isso com o dono desse cinto. Então era um momento ali de bastidores, né, privado, e Deus usou aquele homem para, né, trazer um direcionamento ali para um dos maiores apóstolos, né, do Novo Testamento. Então essas características, né, elas são diferentes. Às vezes a gente não pode querer colocar esse chamado numa caixa, né? Eu sou profeta, mas eu nunca tive uma visão. Então quer dizer que eu realmente sou um profeta? São coisas que podem operar mais em um, né, do que operar em outro, né? Então, às vezes, é como pessoas, né? Quando elas... Tem pessoas que elas vão reagir, né? Tem aquela reação, debaixo da unção, uns tremem, outros correm, outros riem. Então, é muito característico, né, de cada um. Então, às vezes, até as pessoas chamam dois profetas, né, para uma conferência, e às vezes eles são bem diferentes, né, na forma como eles se movem. Às vezes, ele vai ensinar, né, e dentro do que ele está ensinando, ele vai transmitir, né, algo profético, algo da parte de Deus que opera naquele dom. Às vezes a pessoa, você vai ver mesmo Brad Fluke, né? Brad Fluke, ele tem uma característica muito diferenciada, né? A forma como ele opera, né? Ele treme, ele sempre para, né? Coisa que ele está falando para falar com alguém. Sempre os dons de curar estão operando muito forte no que ele está fazendo. Aí eu vou chegar agora e vou querer fazer como ele faz, né? Vou querer tremer como o Brad, vou querer ser uma cópia, né? Então, flua na esfera, né? Que Deus te confiou. Muito bom. Como que a gente desenvolve, né, um dom profético, né, o ofício profético, você que tem esse dom, né, e estabelece uma cultura profética onde eu estou? Rapaz, eu penso que a igreja local, né, ela é o maior campo de treinamento que um profeta pode ter, né? Ele está conectado à unção, né, do pastoral. Eu creio que esses ofícios, eles precisam estar bem conectados, o profeta e o pastor. Né? Quando o profeta tenta ser um cavaleiro solitário, ele entra numa arena perigosa, porque ele começa a ficar desequilibrado, né? Ele começa a só se fundamentar nos dons espirituais e não se fundamentar na palavra. Então, começa a dar lugar a espíritos familiares, e e quando você está debaixo, né, da igreja local, e você começa a ter essa conexão afinada, né? Aquilo começa a ser identificado pelo povo e começa a ser uma bênção para a própria igreja. Por exemplo, né, o nosso exemplo, a gente faz parte da equipe ministerial da Igreja Verbo da Vida Sede, lá em Campina Grande. Então toda a parte referente ao profético, a parte de oração, né, fica sobre nossa responsabilidade. Mas essa nossa conexão, né, com o pastor local, de sempre estar em uma linha de feedback, de ouvir, de ser aconselhado, de ajudar, esse relacionamento limpo, né, faz com que haja uma confiança da parte dele de também abrir um espaço para o profético dentro da igreja, né? Porque às vezes, infelizmente, acontece, né? Uma pessoa fala, eu tenho uma palavra, eu passo sem pergunta, mas o que é? Né? Por quê? Porque às vezes não há uma confiança plena, ou aquela pessoa está ainda no campo de treinamento, ela pode falar algo, às vezes nem tudo você tem que falar. Às vezes nem tudo você tem que dizer pro povo. Às vezes é uma coisa que você tem que orar, às vezes é uma coisa que você tem que procurar o indivíduo em particular, né? Às vezes pessoas trazem muito dano quando elas não é para falar e elas falam. Acho que até a forma também, né? Exatamente, a forma de falar,
né, a oportunidade, às vezes acho, não, porque eu tenho que ser, tem que falar, tem que ser como o Exterminador do Futuro, né, tem que acabar com tudo, e não é assim. Então, eu penso que, né, dentro dessa linha de treinamento, de acompanhamento, a igreja local, né, se submeter à porta que abrir. Não quer dizer porque você é profeta que tem que profetizar, né? Rapaz, não sou profeta, mas entre pela porta que Deus abrir, se é na limpeza, se é no louvor, se é no departamento infantil. Aquilo está em você, né? Não tem como o seu futuro fugir de você. Não tem como o que Deus tem, né, como chamado fugir. Mas essas coisas têm fase, elas têm estações, né? E a igreja local é a grande incubadora, né? Para que esse dom possa crescer de uma forma saudável. Você sabe identificar quando alguém está nesse dom e ele não tem uma familiaridade com a igreja local. Ele sabe entrar e não sabe sair, né? Às vezes tem coisas que só o pastor da igreja identifica que não flui bem. Às vezes o povo, né? A galera que tá ali, aqui foi maravilhoso, mas o pastor diz, rapaz, isso aqui não precisava ser nessa ocasião, né? Às vezes ele fechou uma porta que poderia manter, porque a igreja local, né? Ela traz para você essas peças essenciais. Que você só identifica quando você tá na direção, né? Às vezes tem gente que despreza isso porque ela acha que não tem, que não é essencial. Mas quando ela tá na atuação, ela vai ver, rapaz, isso era essencial, né? E trouxe um dano. Então, ou ela tem mesmo esse contexto, né? De ter um... É como os nossos avós falavam, né? Costume de casa vai à praça, né? Então, se você não é uma bênção na sua igreja, você com certeza não vai ser uma bênção fora dela. Se você dá problemas na sua igreja, você com certeza vai dar problemas também fora dela. Então é esse campo mesmo de treinamento, se submeter, de entender o tempo e as estações, vai fazer o profético, né, ser considerado, né, no ambiente onde ele está. Né, porque a vida, ela traz um respaldo, né, do que está sendo dito. Porque imagina uma pessoa ir falar lá na frente e quem está no contexto dela sabe, a pessoa é carnal, a pessoa não respeita o horário, a pessoa desobedece o pastor, é cheia de rebelião, né, fala mal de todo mundo, compromete, né, a vida de outras pessoas, né, assim, ele quer a oportunidade para construir, mas nos bastidores ele desconstrói, né, então é uma construção mesmo que ela tem muito a ver, né, com essa base da igreja local. Como assim, diante, né, disso, como encontrar líderes, mentores, né, proféticos, né, estando também atento a essa questão geracional, né? Eu acho que você falou e eu achei muito interessante essa questão do pastor, né, o pastor local e o profeta, que de fato, né, eu tenho alguns amigos e conheço pessoas que fluem e justamente têm essa dificuldade. Como tanto do lado do pastor, como também do lado do profeta em si, como ter essa conexão e como encontrar pessoas assim, né? Olha, quando eu ensino, né, o ofício do profeta na escola de ministros, eu sempre falo dos dois lados, né? Tem um lado que deve querer se conectar e o lado daquele que tem que se deixar ser conectado. Às vezes pode acontecer, né, de não haver, até por experiências ruins do passado, às vezes uma igreja local ela teve uma experiência muito danosa, né? Porque eu já vi questões assim também. E às vezes o pastor fecha o coração um pouco para abrir uma nova oportunidade. E existe o outro lado daquele que quer ser um cavaleiro solitário, né? Que não quer submeter, que não quer. Então os dois lados precisam estar nessa abertura, né? O lado daquele que quer ser treinado e o lado daquele que quer ser um treinador. Agora, claro, as conexões elas são muito necessárias, né, para a nossa caminhada com Deus. Né, para Eliseu ou Elias, para Timóteo ou Paulo, e essas conexões elas são necessárias. E é no caminho do serviço mesmo que essas conexões são fortalecidas, né? Eu sei que quando as pessoas pensam Elias e Eliseu, elas lembram logo da dupla unção, de Elias que caiu sobre Eliseu. Mas elas não lembram que Eliseu passou 20 anos, né, servindo Elias. Né, lavando os pés e as mãos de Elias, sendo aquela pessoa, aquele escudeiro, né, que ficou com ele até o fim da sua jornada. Então, foi uma fidelidade que desencadeou uma compensação, né, dele receber a dupla unção que estava sobre Elias, né. E ele tem uma confiança, porque a Bíblia fala, né, que quando Elias partiu, né, e a capa caiu sobre Eliseu, e Eliseu
tocou, né, na água, a água se dividiu. E os profetas, aqueles profetas que estavam em treinamento, que viram aquilo, falaram, testificaram, o Espírito que estava sobre Elias está sobre Eliseu. Né? Então, é uma coisa que a conexão ela vai transmitir, né? Essa identificação e esses encontros, né? O próprio Deus, ele vai ser aquele que vai orquestrar, né? Essas oportunidades de fazer você se conectar a essas pessoas. Porém, eu ainda sei, né, que o pastor local, ele é a maior conexão, né? Que você pode ter para desenvolver. Agora, é claro que no decorrer da sua caminhada, pessoas que operam nesse ofício vão se unir, né, de uma forma saudável e vão trazer referenciais, né, para você e para sua caminhada com Deus. Assim foi, né, com a minha vida. Então, outros que Deus pôde me encaixar no meio da caminhada, que eles se tornaram um referencial, né, e que essas conexões, aquilo que funcionava a 50 por hora, funcionou a 300 por hora, né, porque estava conectado às pessoas certas. Porém, também, nessa caminhada, vai haver conexões erradas que você vai precisar, né? Se desconectar. Então, eu conheci alguém nesse chamado que, rapaz, eu queria estar conectado. Mas como é o testemunho dessa pessoa? Como é essa pessoa na igreja local? Né? Como ela conduz a vida pessoal dela? Porque a nossa vida pessoal importa, né? Paulo, quando ele começa escrevendo aos Romanos, ele fala, né? Paulo, né, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Veja que o chamado ele coloca por último, ele fala Paulo, ele fala a minha vida pessoal, como eu me conduzo na minha vida pessoal, isso importa, né? Servo de Jesus Cristo, ou seja, alguém que tem um coração de serviço, alguém que reconhece que o serviço é o caminho, né, para que essas coisas sejam aprimoradas. E por último, chamado, né, para ser apóstolo. Então, você tem que ver a vida pessoal dessa pessoa, né? Como ela se conduz com a família. Porque, infelizmente, né, a gente tem uma geração aí que se levanta que eles dividem isso. Eles é como assim, não, eu tô operando nos dons, mas minha vida pessoal, né, tá bagunçada. Eu tenho uma vida incorreta, né, no meu relacionamento. Eu tenho uma vida incorreta, né, com Deus. Assim, a minha vida pessoal não respalda aquilo que eu sou no púlpito. Porque os dons espirituais, eles não medem o caráter de ninguém. Eles não medem a espiritualidade de ninguém. Né? O pastor Bud sempre dizia que o fruto do Espírito é mais importante que os dons espirituais, porque o fruto do Espírito ele vai evidenciar o caráter de Deus. Né? Então, como essa pessoa tem evidenciado o caráter de Deus? Né? Se ele tem evidenciado o caráter de Deus, essa é uma conexão confiável. Se ele tem sido uma bênção para o seu pastor e para a sua igreja local, isso é uma conexão confiável. Senão você vai se conectar, quem vai despertar em você rebelião, vai despertar em você uma conduta errada, né? Vai fazer você não aproveitar as oportunidades. E a Bíblia diz que conexões erradas, elas corroem como câncer, né? Elas danificam o plano de Deus, danificam a sua caminhada. Então, é muito necessário você estar atento a isso. Assim, quais os principais desafios, né, do ministério profético? Rapaz, eu acho que às vezes, né, o principal desafio, porque às vezes você vai ter que vencer você mesmo, né, dentro da atuação e da operação desse chamado, porque nem sempre as coisas são do dia para a noite, né? Então, às vezes, para pessoas que operam nesse ofício, elas têm que entender o tempo, que tudo tem um tempo, que tudo tem um modo, que tudo tem uma forma, né? Então, às vezes, o apóstolo Guto fica cuidadoso quando pessoas ficam dando chamado a outros, né? Eles vão pregar e eles falam, você é um profeta, você é um evangelista, né? Eles se tornam quase Jesus, né? Eles concedem dons aos homens. E não há nada de errado, né? Como você, às vezes, reconhecer o chamado de Deus sobre alguém. Mas, às vezes, a pessoa está naquela luta interna, né? Não estão me reconhecendo, né? Não estão vendo o meu potencial. E elas ficam... E quando alguém fala assim, alguém de fora vem, né, e traz uma palavra, a pessoa diz, olha aí, tá vendo? Ó, tem que haver alguém de fora para
testificar o que eu tenho. Ela começa a entrar num sentimento errado. Então eu acho que o lidar com si mesmo, né, é um desafio de você entender o tempo e as estações, entender as fases, entender... Por exemplo, né, eu estou em Campina Grande, mudei para Campina Grande em 2010, mas existem coisas que eu estou vivendo hoje que Deus falou comigo lá em 2010. Mas era aquela luta interna, né? Porque quando eu mudei para Campina Grande, pareceu que eu estava dando um passo errado, porque muitos desafios se levantaram e muitas situações vieram, e eu não vi muitas coisas acontecerem de imediato. Então eu pensei, será que eu estou dando um passo errado, né? Será que não era para fazer isso? E a caminhada, o perseverar naquela inclinação fez eu entender o tempo, o modo, né? É só entrar pela porta quando ela abrir, né? Deixar Deus conduzir isso. Então, às vezes é você administrar você mesmo, né? Diante de um contexto e entender que tudo tem um tempo, um modo, a forma, e que as coisas elas não vão ser, né, como um pilim-pim-pim e fast food, né? Eu acho que até nesse tema mesmo, né? Eu vejo que às vezes há uma dificuldade, né? Principalmente do pessoa que flui no ofício profético, né? Pelo menos os que eu conheço, alguns, né? É a questão do emocional, justamente por isso, né? Como que lidar com essa questão emocional, né? Espiritualmente, assim, ficar sadio mesmo, né? Observando tudo, até mesmo as percepções espirituais que o profeta, como foi lido antes ali, né? É como se Deus mostrasse antecipadamente para o profeta. E como ele lida com isso, às vezes espiritualmente falando, emocionalmente falando, e tanto as emoções pessoais como a palavra que foi liberada. Sim. Olha, como para qualquer outro, né? Chamar de Deus ou plano de Deus, eu acho que você tem que crescer, né, espiritualmente para se desenvolver de uma forma saudável, dentro do que Deus falou. Às vezes as pessoas elas desprezam isso, né? Eu lembro uma vez eu ministrando numa consagração da escola de ministros, e é uma escola para pessoas que almejam o ministério. E o Senhor falou comigo, né? Tem muitos aqui que querem crescer no ministério sem crescer espiritualmente. E eles vão se tornar meninos, né? No que eles estão fazendo, vão ser moleques. Porque a Bíblia diz que ao crescer espiritualmente torna você hábito, né? Para discernir o bem e o mal. Então, eu penso que o crescer espiritualmente, né? Ele está muito conectado a você saber ter um domínio também sobre essa questão emocional, né? A renovação da mente, né? O devocional com Deus. Quando pessoas ficam muito no automático, né? Elas acabam deixando que a alma, né? Ela entre numa esfera de atrapalhar, né? Principalmente o cansaço e a leva de atividades. Então você acaba não tendo o tempo com Deus necessário, né? E as emoções elas acabam atrapalhando. Então a pessoa começa a se comparar, começa a achar que não está sendo aproveitado, começa a achar que estão rejeitando. E às vezes é tudo aquilo na realidade não está acontecendo, né? Mas a pessoa adotou um tipo de mentalidade, né, que conduz ela até essas atitudes. Então eu acho que o espírito, né, alma e corpo, como a própria Bíblia nos sinaliza, eles precisam se manter íntegros, né? É uma responsabilidade nossa. E nós somos um sistema integrado, né? Espírito, alma e corpo. Então quando um não vai bem, os outros dois também não vão bem. Mas se um não está alinhado, os outros dois também não vão estar alinhados. Então, quando o crescer espiritualmente, ele traz você para esse lugar, né, onde as três dimensões, elas são afetadas, né, pela palavra, pelo poder de Deus. Então, se você tem um processo mesmo de renovação da mente, de crescer espiritualmente, né, de se desenvolver, isso vai trazer você para um senso de maturidade, né, também nas emoções, e saber lidar, né, com rejeição, saber lidar com oposição, saber lidar quando o tempo ainda não chegou, mas você sabe, eu estou no que Deus me falou, né? Então as coisas vão acontecer e deixar essa maturidade mesmo, trazer a evidência, né? Diante, né, desse tempo, assim, né, que a gente percebe que há um fluir diferente, né, de Deus, né, tanto na nação como no mundo todo, é um tempo diferente, né? Como
como o ministério pode contribuir, o ministério profético, né? Contribuir dentro dos modeladores culturais, né? Falando de esferas de atuação dentro da sociedade, né? Mídia, educação, governo, política, etc, né? Assim, como diante do que Deus está liberando nesse tempo, assim. Porque eu creio que, às vezes, como antes nós conversamos, né? Quando se fala ministério profético, a primeira coisa que vem, e de fato a Bíblia fala que é a edificação do corpo de Cristo, né? A esfera de atuação geralmente é só dentro, né? Mas também a gente percebe que há uma função fora. Como, assim, ele cooperar, né? Contribuir. Então, eu acho que o profético, né, ele há uma necessidade tanto, né, dentro da igreja, mas também fora dela, né, assim como os outros chamados ministeriais. E o chamado, né, ele não está preso a quatro paredes, né, ele não está preso a um momento somente. Mas eu creio que à medida, né, que estamos chegando, né, próximos ao retorno, né, de Jesus para buscar a igreja, a evidência do sobrenatural ela vai estar em uma operação maior na igreja, mas também fora dela. Né? A Bíblia, por exemplo, fala que a profecia, né, ela é um sinal para o ímpio. Né? Ou seja, as línguas, né, ele fala de línguas e da profecia, ele diz que as línguas ela é algo para o nascer de novo. Né? Mas a profecia, né, é trazida na língua que a pessoa conhece, ela é um sinal para o incrédulo. Então, esse sinal para o incrédulo, né, ele pode acontecer no momento que ele está na igreja, mas pode acontecer também fora, né, daquele momento, daquela situação. Então, eu acredito que todos os meios, né, que o próprio Ministério Verbo da Vida tem levantado e tantos outros meios de poder treinar, né, esse dom e colocar ele afinado, né, com Deus, como o próprio Rema, a própria escola de ministros, né, e outras igrejas nossas que elas têm trabalhado com eventos voltados para o profético, voltados para o profeta, né, mas você vê, por exemplo, no livro, quando Ezequiel, né, começa a ter aquela visão do rio, e começa o rio começa no tornozelo, né, começa no joelho e vai aumentando, e diz que aquele rio começava dentro do templo, né, mas ele ficava maior fora do templo. Isso para mim mostra que os maiores avivamentos que a gente vai ter não vai ser da igreja, vai ser fora dela, né? Onde o rio de Deus vai estar operando, porque é para isso que o evangelho é, para que o mundo seja alcançado, para que as pessoas sejam alcançadas. Então eu creio que à medida, né, que você se fortalece dentro da esfera que você está, né, da igreja local, isso torna você habilitado, né, para se tornar uma bênção aí para o mundo e entender. Aí às vezes é assim, né? As pessoas elas acham que a oportunidade está associada a um púlpito, né? Então elas ficam, quando é que o pastor vai me escalar, né? Ou escalou fulano, não me escalou. Mas Jesus amava o seu púlpito onde ele estava, né? Ele armou o seu púlpito para aquela mulher samaritana. E veja que ele fluiu, né? Jesus operou nos 5 dons ministeriais, então ele ali estava como um profeta, né? Ele disse o que aconteceu com a mulher, né, a situação que ela se encontrava, e aquilo ali, né, arrebatou ela, né, em todo o contexto, ao ponto que toda uma cidade foi afetada por aquele testemunho. Você vê Jesus quando parou, né, para Zaqueu subiu em cima de uma árvore e ele disse: rapaz, gostei da sua atitude, né, eu vou comer na sua casa hoje. Então você vê Jesus armando o púlpito dele, né, para momentos específicos, para uma pessoa, para uma oportunidade. Então eu acho que esse discernimento, sabe, da gente não ficar tão... as pessoas ficarem ligadas ao holofote, né, o que é aquilo. Eu acho que às vezes os dons, eles entraram em um lugar de limitação, porque hoje tudo está muito associado a você querer aparecer. Então alguém olha por alguém na rua, você tem que ter alguém filmando para que aquilo... Claro, temos que divulgar os testemunhos, temos que alcançar pessoas, mas as coisas, quando elas são muito premeditadas, elas acabam limitando, né, a atuação de Deus. E eu gostei de uma coisa que um homem de Deus falou, né? Ele disse: tenha cuidado com as pessoas que falam mal de você, mas tenha mais cuidado com aqueles que elogiam você, porque eles podem despertar em você o que vai preceder sua queda. Né? Então, às vezes a busca, né, pelo reconhecimento, ela faz você sempre fazer algo que alguém vai ver. Mas a minha experiência, por exemplo, com o Gilson, né?
Gilson Lima, eu vi várias vezes ele ter momentos com pessoas, a gente ia no shopping. Era um momento no shopping, mas lá, pagando a conta, aquela palavra vinha para ele sobre a pessoa que estava atendendo. Ele dizia, seu filho está passando isso, você está numa doce onde e a unção de Deus vinha, a pessoa começava a chorar, ela liberta, era curada. Né? A gente estava no carro, ele para o carro, essa pessoa que está passando na rua, Deus está falando assim, assim, assim com você. Né? Momentos que foram tão particulares entre aquela pessoa e Deus. Né? Aquilo não saiu no jornal, aquilo não saiu numa revista, mas existem inúmeros testemunhos de pessoas que tiveram situações assim particulares, né, com esse dom, e aquilo afetou suas vidas. Elas estão no ministério, elas estão à frente de igrejas hoje, elas tiveram momentos, né? Então esse momento, essa consciência de você armar o seu púlpito, né, onde você está, vai fazer com que a gente possa entrar com mais força, né, dentro desse mundo perdido e ser uma bênção para que outras pessoas possam ser alcançadas. Então a motivação, sabe? A gente precisa de motivações puras, né? Aquilo que as pessoas estão sendo levantadas para fazer. Porque elas comprometem a unção, porque elas acabam juntando aquilo, vaidade, né? Juntando aquilo a sempre estar divulgando e falando de si mesmo, falando o que está acontecendo, né? E, rapaz, assim, eu tenho meio que coceira nos ouvidos, né? Quando eu fico com alguém que passa meia hora falando de si mesmo, falando o que fez, o que faz. Números. Eu sei que a Bíblia, ela até tem um livro sobre números, né? E a Bíblia não desconsidera os números, mas às vezes as pessoas ficam tão nos números que elas saem da profundidade espiritual, né? Elas saem da essência, que é afetar, né? Eu lembro uma profecia que o irmão Reagan trouxe, né? Ele disse que ele falou, grande mudança está vindo, né? E ele diz assim, como? E ele fala, pense pequeno de si mesmo e deixe Jesus ser glorificado. E ele não estava falando sobre, mas eu tenho que me considerar inferior ao que a Bíblia diz. Ele estava falando, se considere, né, que a sua suficiência vem de Deus, como Paulo diz. É Ele, né? Se Ele sair, você tá, né, não tem muito o que fazer. Na verdade, não tem nada o que fazer. Mas considere, né, que é Ele, né? Ele em você. E que isso faça você entender que Jesus tem que ser glorificado. A obediência, eu acho que é o caminho para tudo, né? Porque às vezes a gente confunde obediência com o desejo que nós queremos. Nem sempre a obediência vai estar atrelada ao desejo de, como a gente estava falando a respeito de, eu gostaria de ministrar para um monte de gente, mas Deus está mandando você falar para uma pessoa. A obediência não é, às vezes, atrelada ao que você está desejando. E quando eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, aí toca, é a consciência de eternidade, que falou para uma pessoa, mas essa pessoa vai tocar como Jesus fez com a samaritana. Ela evangelizou uma pessoa, né, que falou que só ganhou uma pessoa para Jesus, né? Mas essa pessoa foi Billy Graham. Então, não foi uma, mas foi uma que ganhou o mundo inteiro, né? Então, é ser fiel, né, na arena que Deus nos confiou. E para encerrar, né, qual o conselho que você dá para quem está almejando, está vivendo nesse dom? Se conduzir em integridade, né? Sempre entender que o fundamento da palavra é o que vai manter você constante no plano e da vontade de Deus, né? Não desprezar, né, o fundamento. Às vezes as pessoas são rápidas em desprezar o fundamento, né? E é um fundamento forte que determina uma estrutura forte. Então, cresça para baixo o suficiente, né? Invista tempo nesse fundamento. Não fique tão preocupado e com um objetivo tão focado em aparecer, né? Logo, porque é como aquela clássica história, né? Do bambu chinês, que cresce 5 anos para baixo, né? E eu, uma vez falando com uma pessoa que plantava bambu, eu perguntei, essa história de fato é verdade, né? Dessa questão do bambu chinês. E ele falou, a raiz dele cresce 5 anos para baixo, né? Mas quando ele explode da terra, ele pode chover, pode ter tempestade, ele se enverga todo, mas ele sempre volta para a posição original. Porque ele tem um fundamento seguro, é uma base profunda. Então, né, se tem um fundamento profundo, né, nos pilares de uma vida com Deus,
nos pilares da palavra de Deus ser o seu respaldo. E se fundamentar nisso, né, vai fazer você ter uma longevidade dentro do plano de Deus. Pessoas que desprezam esses fundamentos, elas são como aquele relâmpago, né? É rápido, né? E construa referenciais adequados, né? Não vá para essas linhas, eu me baseio na pessoa que tem muito seguidor, nos blogueiros, né? Que sempre aparecem e somem. Mas se fundamente, né, em referenciais que eles têm testemunho com Deus, que o poder está, né, testificando, porque quando as coisas ficam em oposição, só o poder de Deus pode tirar você daquilo. Se não for o poder de Deus, você não vai muito longe, né? Então, o seu fundamento importa, porque um fundamento fraco vai ter uma estrutura fraca, mas um fundamento forte também vai ter uma estrutura forte, não vai ter demônio, plano carnal que tire você disso. Teria algumas dicas de livros sobre o ministério, o ofício profético? Rapaz, eu sempre gosto de indicar mesmo os próprios livros do irmão Reagan, né? Como o livro, né? Ele concedeu dons aos homens. Ele fala muito sobre o chamado do profeta. A gente tá aí, né, para ver a possibilidade de ter um livro do Rick Renner chamado Apóstolos e Profetas. Eu tava atrás. Que tá para ser... a gente tá vendo a possibilidade da tradução. Eu tenho visto já algumas partes. É um livro também muito bom, né? Mas eu acho que, principalmente para quem está começando, sabe, ele precisa muito se fundamentar. Né? A gente tem outras indicações, mas seria aquela coisa que você tem que catar as espinhas, né? E às vezes, quando você vê algumas linguagens de algumas pessoas, porque elas estão muito profundas nesse material. Então, eu sei que, claro, o irmão Reagan não fala tudo, nem diz tudo. Mas quando Deus falou com ele, né? Em uma das visitações que Jesus falou com o irmão Reagan, ele falou em específico 1h30 sobre o chamado do profeta. Porque era uma época nos Estados Unidos que os profetas tomavam igrejas, né? Que havia um desequilíbrio muito grande, né? As pessoas colocavam o profeta mesmo como um guru, né? Como um guia espiritual. E ele trouxe instruções, né? Que trouxeram um equilíbrio para isso. Então, o ministério de um profeta, né? Do próprio irmão Reagan, como também ele concedeu dons aos homens, né, os dons ministeriais, a forma como ele fala sobre o chamado do profeta, a forma como ele diz, né, as características desse chamado. E ele era um profeta, né? O que mais, assim, quebra todos esses pensamentos que profeta tem que ser desequilibrado, que profeta não lê Bíblia, que profeta tem que ser místico, né? É o próprio irmão Reagan, porque o irmão Reagan era um profeta. E Deus falou com ele que o primeiro chamado dele era ser um profeta. Então isso... né, para a gente é o maior referencial que nós podemos ter dentro dessa esfera. Muito bom. Muito obrigado por esse tempo. Eu agradeço. Eu sempre costumo dizer, sempre eu sou privilegiado, né? Porque eu sou o primeiro a receber. Obrigado pela sua vida, pelo dom, por deixar o Espírito Santo usar você. Amém. Por todo o corpo, né, de Cristo, tudo que tem sido realizado através da sua vida. Amém. Né, a partir do nosso ministério, de tocando outras pessoas. Né? Sou muito grato mesmo. Amém. Eu tenho certeza que é só o começo daquilo que Deus está ameaçando, né? Liberando sobre a sua vida, através da sua família, e vai ser grandioso o que Deus vai fazer. Amém. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigado a você que está nos acompanhando aí. Divulga aí para o máximo de pessoas que você puder, né? Para que a gente tenha um grande alcance de vidas afetadas. Muito obrigado e é uma honra e espero ter contribuído aí com o que estava no coração de vocês. Muito bom. Gente, você que ficou com a gente aqui, acredito sim que você foi muito abençoado, como eu fui. E como o pastor mesmo falou aqui, o profeta, né? A gente costuma dizer pastor de costume, mas é profeta também, né? Amém. E você envie para pessoas, né? Esse assunto é muito relevante, um assunto que é necessário para esse tempo. Então, se você conhece pessoas que estão fluindo nisso, envia para que ele possa ser abençoado, edificado. Grande abraço e nós nos vemos no próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.